Graziela, quando a gente tem... Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente nesse domingão, né? Ou seja, podia estar ali passeando um pouco, mas está aqui para esclarecer mais, né, de um assunto importante, principalmente do que a gente tem por trás dele. Qual o recado que a gente tem? Porque se a gente tem uma CPMI como essa, né, de uma fraude bilionária, com pedido de indiciamento de 200 pessoas, não sendo aprovado, não tendo um relatório final, o que pesou mais sobre isso? Realmente alguma falha técnica em relação a provas ou a narrativa política vencendo nessa história? Perfeito. Acho que a explicação é complexa e ela precisa ser pensada e ser discutida, porque essa ausência de relatório, de fato, prejudica muito a forma como a gente configurou essa relação de poderes, né? Então, o que é uma CPI? É um formato que o legislativo tem para fiscalizar a atuação do executivo. E quando esse legislativo está fragmentado da forma como ele está individualizado como ele está, é muito mais difícil se chegar a uma conclusão comum, né? Então, me parece que se houvesse das duas partes tão opostas que estão em relação a essa questão, e não só essa questão, né? São duas partes muito opostas dentro do parlamento que não conseguem chegar a acordos, não conseguem abrir mão de algumas dos anéis para poder manter os dedos, que é a principal base da democracia. Então, me parece que a questão é sobretudo política. Política e o formato de construção da política. Se a oposição soubesse conversar de uma forma adequada com o governo, e se o governo soubesse abrir mão de determinados pontos para, junto com a oposição chegar num acordo comum, todo mundo ganhava, porque de fato existe um clamor popular em relação a uma questão que é muito séria, que além de existir, para os montantes que são tão relevantes, a população que é atingida é uma população vulnerável, né? Então, cabe ao parlamento evitar todo esse tipo de atuação atomizada dos parlamentares, sobretudo em ano eleitoral, que a gente sabe que tem um peso relevante, e de conflito direto, até chegando às vias de fato, ou quase às vias de fato, que é algo absolutamente vergonhoso do ponto de vista democrático, do ponto de vista republicano. Caberia chegar a algum consenso possível no relatório. Nenhuma CPI é simples a aprovação do relatório. A democracia é lidar com um conflito todos os dias e esse conflito culmina no parlamento. É para ser assim. Mas quando não existe sequer acordo em torno do mínimo que se pode concordar, aí todo mundo perde. A boa notícia é que o indiciamento daqueles que podem vir a ser responsáveis não é algo que depende da CPI, não depende do legislativo. O que a CPI faz no final é fazer uma sugestão para que outros órgãos competentes, Ministério Público, Polícia, enfim, Polícia Federal, vão fazer esse trabalho que é de investigação e de indiciamento efetivamente. Então, isso ainda pode vir a acontecer e, claro, o relatório não aprovado pode ser usado como referência. Mas a ausência desse relatório enfraquece o legislativo, Débora. Eu acho que esse que é o ponto principal. O legislativo como coletivo que poderia ter, de fato, encabeçado e ter voltado seus olhos e ter sido um ator na realização dessa punição desses responsáveis. O nosso analista Theo Curi está aqui no estúdio, participa também com a gente dessa entrevista, né, o Theo? Bom dia, professora. Quem sacramentou essa rejeição do relatório, que é o ápice da CPMI do INSS, foi a maioria dos parlamentares que fazem parte dessa comissão. Mas, ao longo dos últimos meses, em especial das últimas semanas, o Supremo Tribunal Federal impôs uma série de reveses ao funcionamento e às atividades que, inclusive, esvaziaram grande parte das medidas, das iniciativas da CPMI, como depoimentos, quebras de sigilo. Como que a senhora viu a atuação do Supremo nessa história toda? Obviamente, o Supremo é provocado naturalmente em todas as comissões parlamentares a tomar algum tipo de providência, mas queria entender, na avaliação da senhora, como foi o papel e como a senhora viu essa atuação do Supremo Tribunal Federal na CPMI do INSS.
Perfeito, Theo. Esse é um ponto bem interessante você ter levantado também, porque teve um fato novo aqui. A gente tem já há algum tempo o Supremo tendo uma participação relevante em algumas questões voltadas a processo legislativo que seriam próprias do Poder Legislativo. Quando que cabe ao Supremo participar dessas, tomar decisões ou decidir sobre isso? Quando é constitucional. Então, a gente tem uma parte do processo legislativo que é do regimento interno, que cabe à interna corporis somente a Câmara decidir ou o Senado decidirem sozinhos, e a gente tem uma parte do processo legislativo que não pode ser superado porque está na Constituição, e é aí que o Supremo pode participar. Com alguma frequência, o Supremo já provocou o Legislativo no sentido de instaurar CPIs que já têm o número de assinaturas requerido pela Constituição para serem instauradas. O que aconteceu aqui foi uma tentativa de provocar o Supremo para que ele prorrogue essa CPI, quer dizer, para que ele diga que a questão não está resolvida. Então, a comissão, o que acontece? Quando ela fala, a comissão não está resolvido o problema ainda, a gente precisa prorrogar por um período que, de novo, está definido na Constituição. Nesse caso em específico, o que aconteceu foi que o Supremo, o que se pediu ao Supremo é que ele prorrogasse, isso não tinha acontecido ainda. Não é constitucional essa prorrogação, diz respeito ao próprio regimento, seria uma grande surpresa se isso acontecesse. Agora, não é surpresa que se busque no Supremo uma falta de espaço dentro do próprio Legislativo, que é algo que já tem acontecido com alguma frequência, e eu tenho insistido muito, que essa busca no Supremo com relação a questões internas do Legislativo é consequência da diminuição de espaço para as minorias atuarem no Legislativo. Toda dimensão de minoria. Eu gosto sempre de frisar que todo mundo em algum momento vai ser minoria, né? E que vai precisar de espaços para que possa atuar no Legislativo, porque não somos uma ditadura da maioria. A democracia não é a ditadura da maioria, né? Então, não penso que o Supremo foi fora de seu lugar em não manter essa prorrogação, mas eu entendo essa atuação dos parlamentares, né? E eu acho que essa é uma conversa que a gente tem que ter com mais frequência das mudanças regimentais que aconteceram desde o período do Lira, que restringiram muito esses espaços e que deslegitimaram de alguma forma o sistema de comissões como um todo e as CPMIs em particular. E é algo que pode desgastar um pouco a democracia e cada vez mais convidar o Supremo a participar dos processos, né? A minha preocupação é essa, é o momento em que se convida porque não há uma definição interna, que também é fruto desse desacordo e dessa discussão eterna que eu falava antes. Professora, a senhora já deixa aqui a deixa para que eu te faça a minha próxima pergunta, que era justamente sobre o risco, né, a tua avaliação sobre o risco de uma banalização das CPIs e CPMIs, porque no histórico, né, do nosso o histórico da política brasileira mostra que essa não é a primeira vez que a gente tem uma CPMI, uma CPI que termina sem ter nada muito prático ali de resolução, né, ou sem relatório, enfim. Existe uma banalização desse instrumento na visão da senhora já? Existe sempre o uso político, né? Político partidário eleitoral. E aí que eu acho que é um problema. A CPI, evidentemente, é sempre política, isso não é um problema que aconteça. O problema é essa necessidade de fazer o uso do espaço da visibilidade pública que a CPI tem para poder se colocar e evitar a matéria em si, né? Então, eu gosto sempre de comparar com a CPMI lá no início dos anos 90, dos anões do orçamento, que dizia respeito às emendas de relator, que a gente tanto falou alguns anos atrás também, mas que foi uma CPMI muito conflituosa, foi a CPMI que foi talvez um marco desse atual período democrático, mas que teve um relatório final. E boa parte do que a gente discute hoje sobre emendas parlamentares, sobre como que essa construção do orçamento deveria ser pensado, é fruto desse relatório final dessa CPMI, que foi também conflituosa, né? Então, você tem toda a razão de falar dessa banalização, né? A ausência de relatório final não diz respeito só a quem vai ser indiciado ou não, porque, como eu falei, isso ainda pode acontecer no âmbito do Ministério Público, da Polícia Federal, e a gente espera que isso aconteça. Mas existe também o parlamento não falando por si mesmo, ele não chegando a conclusões possíveis como grupo, como corpo, em relação a um acontecimento que foi tão grave na nossa democracia. E aí eu acho que está o problema, né? Que essa individualização da política, esse olhar somente para si, para as próximas eleições imediatas, prejudica muito o todo, o próprio legislativo. E aí o que acontece é que
as pessoas deixam de legitimar o legislativo, porque toda vez que elas ligam a TV, estão os parlamentares brigando, entrando em conflito, não chegando a conclusões muito claras e diretas em relação à vida delas. E isso é muito negativo para a democracia. Me parece que falta uma atuação em grupo, essa perspectiva de atuar partidariamente ou em termos de outras fontes de grupos, né, regionalmente que seja, né, mas ter uma atuação em formato de corpo. O parlamento é um corpo. Né, o formato de resposta que a gente dá é para um coletivo, não é para uma série de individuais. O sistema eleitoral é proporcional por isso. A gente escolhe primeiro o partido, depois quem a gente quer indicar dentro do partido. Tudo é com base coletiva, mas essa individualização e esse aprofundamento dos conflitos, né, de um ponto de vista negativo, assim, que chegam quase às vias de fato, enfim, é muito ruim, e, de fato, banaliza o instrumento e banaliza a fiscalização do legislativo em relação ao executivo, que é mais grave, que é o que afeta diretamente a democracia. Perfeito. Professora, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Graziela Testa, que é cientista política e professora da Universidade Federal do Paraná. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, professora. Eu que agradeço, muito obrigada. Agora sim eu vou me divertir. Passou, o domingo passou, depois é janela partidária, né? A partir de amanhã é janela. Vamos lá. Obrigada, professora.